Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Esta é, talvez, a frase mais poderosa já escrita no universo do desenvolvimento pessoal. Milhões a leram, a repetiram, a colocaram em suas paredes, tratando-a como um mantra de esperança. Mas a esperança, por si só, é um navio sem leme. E se eu lhe dissesse que esta citação icônica de Napoleon Hill não é uma filosofia, mas a descrição de um mecanismo espiritual preciso, cujo manual de operações foi escrito há quase 2 milênios, a maioria das pessoas usa esta frase como um amuleto da sorte, quando, na verdade, ela é uma chave de ignição. O problema é que ninguém lhes mostrou onde a fechadura está. Eles tentam girar a chave no ar, esperando que o motor da realidade ligue, mas nada acontece. O que falhou não foi a lei. A falha está na compreensão de sua fonte de poder. Você já se perguntou por que, para tantos, essa promessa parece vazia? Por que o conceber e o acreditar parecem não se conectar com o conquistar? É porque falta uma peça fundamental que transforma esta filosofia de uma simples ideia motivacional em uma lei espiritual inevitável, tão certa quanto a lei da gravidade. Essa peça perdida não está nos livros de Hill, nem nos seminários de negócios. Ela está escondida à vista de todos, em um código de poder antigo, esperando para ser decifrada por aqueles que estão prontos para ouvir. Um código que ativa a sua mente como uma ponte direta para a matriz divina da criação. Fique comigo, e eu não vou lhe dar mais uma interpretação mas antes de lhe entregar a chave, precisamos ser honestos sobre a porta que ela abre e a câmara de dor em que você talvez se encontre agora. Você trabalhou décadas. Você devotou sua energia vital, seus melhores anos, seguindo um roteiro que lhe foi vendido como o caminho para a segurança. Você fez tudo o que disseram que era certo, cumpriu horários, engoliu frustrações, sacrificou tempo com a família, acreditando que a recompensa viria no final. Você construiu uma vida de retidão e esforço, tijolo por tijolo. Mas agora, no silêncio da maturidade, você olha para a estrutura que ergueu e sente um frio na alma, pois as paredes parecem frágeis e o alicerce instável. Você conhece aquele peso no peito quando a noite cai, quando o barulho do mundo se apaga e tudo o que resta é o som da sua própria respiração e o zumbido insistente das preocupações. É naquele momento, no santuário do seu quarto, que a verdade emerge, nua e cruel. A conta bancária não reflete o suor. A paz de espírito que deveria ser o prêmio de uma vida de trabalho parece uma miragem, sempre no horizonte, mas nunca ao alcance. É um diálogo silencioso entre você e sua alma, uma pergunta que ecoa no vazio. Foi para isso que eu me esforcei tanto. A resposta, ou a falta dela, é o que lhe rouba o sono. E então vem a comparação, a mais sutil das torturas. Você olha ao redor e vê outros, que talvez não tenham trabalhado com o mesmo afinco, prosperando. As casas deles parecem maiores, as férias mais exóticas, a tranquilidade mais genuína. E a pergunta inevitável surge, não por inveja, mas por uma profunda e dolorosa confusão. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei o caminho? Essa dúvida corrói a sua autoconfiança, fazendo você questionar cada decisão, cada sacrifício, cada hora extra que o afastou de quem você ama. Você se sente como um estudante que seguiu todas as regras, estudou para todas as provas, mas de alguma forma foi reprovado no exame final da vida. Imagine a sensação de correr com toda a sua força em uma esteira. Há suor, há cansaço, há a dor nos músculos, há a ilusão de movimento. Mas quando você ousa olhar para o lado, a paisagem é a mesma. O cenário não muda. Esta tem sido a sua realidade financeira, não é mesmo? Um ciclo interminável de pagar contas, resolver emergências e voltar ao ponto de partida. Sempre há um imprevisto da ruína. Sempre há uma despesa inesperada do desequilíbrio total. Você corre, você se esforça, você se cansa. Mas o medo de parar é tão grande quanto a exaustão de continuar, pois você sabe que, no fundo, você não está realmente indo a lugar algum. Esse medo constante do futuro se tornou um companheiro indesejado. Ele se senta com você à mesa do café da manhã e se deita ao seu lado à noite. É a ansiedade que aperta sua garganta quando pensa na aposentadoria, na saúde, no bem-estar dos seus filhos. Você deveria estar em uma fase da vida de colheita, de desfrutar dos frutos do seu trabalho. Em vez disso, você se sente como um agricultor que arou a terra, plantou as sementes
regou a safra, mas que, na estação da colheita, encontra o campo vazio. A incerteza se tornou a sua normalidade, e a esperança, um luxo que você raramente se permite sentir. É aquele pensamento silencioso que diz que o tempo está se esgotando. Os sonhos que você tinha aos 20 anos, os planos que pareciam tão vívidos aos 30, agora parecem fotografias desbotadas em um álbum antigo. Houve um tempo em que um dia era uma promessa cheia de possibilidades. Um dia eu vou viajar, um dia eu vou ter minha casa dos sonhos, um dia eu não vou mais me preocupar com dinheiro. Agora, um dia soa mais como uma despedida, uma resignação silenciosa a uma vida menor do que aquela que sua alma sabia ser possível. Essa sensação amarga de potencial não realizado é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. Quantas vezes você olhou para suas mãos e se perguntou por que o trabalho honesto que elas realizaram não foi suficiente para construir um castelo de segurança para sua família? Quantas vezes você sentiu um nó na garganta ao ter que dizer não a um desejo simples de um filho ou a um pequeno luxo para si mesmo, não por falta de merecimento, mas por falta de recursos? Essa frustração acumulada, essa sensação de impotência diante das circunstâncias, cria uma frequência vibracional de escassez, que, sem que você perceba, apenas atrai mais do mesmo. Você tem vivido em um estado de reação e não de criação. Mas eu preciso que você ouça isto com toda a atenção do seu espírito. Essa dor, essa luta, essa corrida na esteira, não é o seu destino. Não é um reflexo do seu valor. Não é uma sentença divina. É apenas um sintoma, um alarme que soa para lhe dizer uma única e libertadora verdade. Você tem usado as ferramentas erradas. Você tem tentado construir uma realidade espiritual com ferramentas puramente materiais. Você tem tentado resolver uma equação de energia com simples aritmética. E a boa notícia é que, uma vez que você compreende a verdadeira ferramenta, a paisagem ao seu redor começa inevitavelmente a mudar. Superficial destas palavras, eu vou lhe entregar o mapa perdido. Nós vamos juntos desvendar como a mente que concebe é, na verdade, o altar da oração. Como o acreditar é um estado de recebimento já consumado, uma fé ativa que molda a própria substância do universo, e como o conquistar se torna uma consequência inevitável, um direito de nascença espiritual. Eu vou lhe mostrar os 3 passos exatos para ativar este código ancestral em sua vida hoje e começar a manifestar a prosperidade que hoje lhe parece impossível, mas que, na verdade, sempre esteve ao seu alcance, esperando pelo seu alinhamento. O inimigo que o manteve preso não é uma pessoa, nem uma conspiração, nem a falta de sorte. O inimigo é uma ideia, uma programação mental instalada em nós desde a infância, tão difundida que se tornou invisível, como o ar que respiramos. É o paradigma do esforço materialista. A sociedade, com a melhor das intenções, nos ensinou uma equação falha, uma mentira contada tantas vezes que se disfarçou de verdade. Esforço físico, somado a tempo, resulta em riqueza. E por acreditarmos cegamente nesta fórmula, seguimos suas ordens. Trabalhe mais horas, poupe cada centavo, escale a escada corporativa, sacrifique o seu presente, sua paz e sua saúde, em nome de um futuro que talvez nunca chegue da forma como você imaginou. Mas esta equação é perigosamente incompleta. Ela é incompleta porque ignora a variável mais importante, a causa primária de toda a criação e de toda a abundância no universo. Ela ignora a fonte de onde a verdadeira prosperidade flui. Essa fonte não está nos seus músculos, nem no relógio que mede as suas horas de trabalho. Essa fonte está dentro de você. É a sua mente, o seu espírito, a sua conexão com a matriz divina. O esforço sem o alinhamento mental e espiritual é como remar com toda a força em um barco que ainda está amarrado ao cais. Você pode gastar toda a sua energia, pode suar, pode lutar contra as ondas, pode sentir a exaustão em cada fibra do seu ser, mas ao final do dia, você olhará para a margem e perceberá com desespero que não saiu do lugar. É crucial que você entenda a diferença entre estes 2 caminhos. O caminho do esforço é sobre empurrar o mundo material. É uma batalha constante contra as circunstâncias, uma luta por recursos que parecem escassos. O caminho do alinhamento, por outro lado, não empurra nada. Ele atrai. Ele se concentra na causa e não no efeito. Ele compreende que o mundo que vemos é apenas um espelho do nosso mundo interior. Tentar ficar rico apenas com esforço físico é como tentar mudar sua imagem no espelho sem mudar a si mesmo. Você pode gritar com o reflexo, pode tentar forçá-lo a sorrir, mas ele apenas refletirá de volta a sua própria frustração.
A verdadeira mudança, a verdadeira prosperidade, começa quando você se vira e trabalha em si mesmo. Agora, peço que silencie as distrações por um momento, pois estamos prestes a nos aproximar do cofre. Napoleon Hill, um homem de intelecto e persistência admiráveis, passou 20 anos de sua vida, mais de 70.000 horas, estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos do seu tempo para decifrar o segredo da riqueza. Ele destilou 2 décadas de pesquisa em uma filosofia que mudou o mundo. Mas o que ele descobriu, com tanto esforço e análise, não era novo. Ele havia, na verdade, redescoberto as pegadas de uma lei antiga e sagrada. A fonte original deste poder absoluto, a essência de sua filosofia, foi revelada em sua totalidade, não em um livro de negócios, mas em uma única frase, dita por um mestre carpinteiro nas colinas da Galileia há muito tempo. Esta é a chave mestra que abre todas as portas. É o código que, uma vez compreendido, torna a manifestação da prosperidade não uma possibilidade, mas uma certeza. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, está gravado para toda a eternidade. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Peço que leia estas palavras novamente, não com a mente, mas com a alma. Sinta o poder que vibra nelas. Isto não é uma sugestão religiosa para ser aceita com fé cega. Isto não é uma metáfora poética. É o manual de operações da realidade. É a descrição mais clara e direta da física divina, da criação que já foi concedida à humanidade. É a fórmula. Aqui, a sabedoria moderna e a sabedoria antiga se encontram e se completam perfeitamente. Napoleon Hill nos deu o quê? Ele nos deu a sequência em 3 atos: conceber, acreditar, conquistar. Ele nos mostrou o esqueleto da lei, mas as palavras de Cristo em Marcos nos dão o como e, mais importante, a fonte de energia por trás de tudo. Elas preenchem o esqueleto com alma, com espírito, com poder. Elas explicam a mecânica espiritual por trás de cada passo. Hill nos deu o mapa, mas a Bíblia nos entrega a bússola divina e o combustível para a jornada. Agora, juntos, vamos decodificar este manual sagrado e aprender a aplicar esta lei em sua vida, passo a passo. Vamos começar com o primeiro pilar da lei: conceber. Napoleon Hill nos disse para conceber o que desejamos, mas a sabedoria ancestral aprofunda este conceito. O mestre não disse, pense no que você quer. Ele disse, tudo o que pedirdes, orando. Aqui reside a primeira chave. O ato de conceber não é um exercício mental casual, não é uma lista de desejos jogada ao vento. É um ato sagrado, é o ato de entrar no silêncio da sua mente, no seu templo interior, e comungar com a inteligência infinita que governa o cosmos. Orar neste contexto não é implorar, é alinhar, é definir, é decretar com clareza absoluta a realidade que você escolhe manifestar. A sua mente é um instrumento de transmissão. Quando você a acalma e a foca, ela se torna um canal direto para a mente universal. Pedir, orando, é o processo de sintonizar a sua frequência com a frequência da criação. Significa ir além das palavras e mergulhar na emoção, na visão, nos detalhes sensoriais daquilo que você deseja. A maioria das pessoas faz pedidos vagos, como eu quero mais dinheiro ou eu quero ser feliz. Mas o universo não trabalha com generalidades. Ele trabalha com projetos detalhados. Conceber, portanto, é o seu verdadeiro trabalho. É o trabalho de se tornar um arquiteto espiritual, desenhando a planta baixa da sua nova vida. Aqui, usamos a primeira grande metáfora. Sua mente é um projetor divino. Imagine que dentro de você existe um projetor de poder infinito. A tela é o universo, a matriz divina. O filme que você coloca no projetor é a cena detalhada do seu desejo cumprido. Se o filme estiver embaçado, arranhado ou sem foco, a imagem projetada na tela da realidade também será. Mas se você criar um filme cristalino, cheio de cor, de som, de emoção e de detalhes vívidos, a projeção será igualmente nítida e real. O que você projeta na tela da sua imaginação com fé e sentimento, Deus, o universo, a fonte, materializa no mundo físico. A sua imaginação é a linguagem que a mente subconsciente entende. Ela não raciocina, ela apenas aceita as imagens que lhe são dadas e começa a trabalhar para torná-las realidade. Quando você se permite sentir a alegria de viver na casa dos seus sonhos, o cheiro do carro novo, a sensação de paz ao ver sua conta bancária com o saldo que deseja, você não está fingindo. Você está ensaiando a sua futura realidade.
Você está impressionando o seu subconsciente com o molde espiritual que o universo material será obrigado a preencher. Este é o poder de conceber como um ato de oração. Você está dando uma ordem clara ao seu servo mais poderoso. Portanto, a sua primeira ação mental é esta: separe um tempo hoje onde você não será interrompido. Feche os seus olhos, respire fundo e entre no silêncio. Não peça, não implore. Em vez disso, construa. Comece a ver com os olhos da mente a sua vida exatamente como você deseja que ela seja. Qual é o saldo exato na sua conta? Como é a sua casa em cada detalhe? Que paz você sente no seu coração? Que gratidão inunda o seu ser por esta nova realidade? Permaneça nesta cena até que ela pareça mais real do que os seus problemas atuais. Sinta-a em cada célula do seu corpo. Não subestime o poder deste passo. Um desejo mal concebido é como uma semente plantada em solo infértil. A clareza é o poder. A emoção é a água que nutre a semente. Você deve ser implacável em sua visão. Defina-a, refine-a, apaixone-se por ela. Visite-a todos os dias em sua meditação, em seus momentos de silêncio, até que a imagem do seu desejo realizado se torne o seu estado mental dominante. Quando você faz isso, você não está apenas sonhando, você está criando a causa. Você está construindo o molde espiritual, a forma magnética que atrairá toda a substância e circunstância necessárias para a sua manifestação. Este é o verdadeiro significado de pedir, que é um ato de criação focada, uma declaração de intenção ao universo. Você está essencialmente escolhendo a partir do catálogo infinito de possibilidades e dizendo à fonte criadora: isto que eu escolho experimentar agora. É um ato de poder, não de fraqueza. É um ato de cocriação consciente e não de esperança passiva. Domine este primeiro passo, o passo de conceber com clareza e emoção, e você terá colocado a primeira e mais crucial engrenagem da máquina da manifestação em movimento. A fundação da sua nova vida estará solidamente estabelecida no reino do Espírito. Muitas pessoas param aqui. Elas criam a visão, mas a tratam como um sonho distante. Elas a admiram, mas não a habitam. E é por isso que elas falham, porque conceber a imagem é apenas o primeiro passo. O segundo passo é o que separa os sonhadores dos criadores. É o passo que infunde a sua visão com o poder de se tornar realidade. É o passo que a maioria das pessoas entende de forma completamente equivocada. E é o segredo central contido na segunda cláusula da fórmula divina. É o passo da fé, mas não o tipo de fé que nos foi ensinado. Não a fé como uma esperança futura, mas a fé como uma aceitação presente. Este é o ponto de virada, a alquimia que transforma o pensamento em coisa. E é aqui que a decodificação se torna ainda mais profunda, pois nos movemos do arquiteto para o mago, do projetista para o poder que dá vida ao projeto. Passo 2. Acreditar, a fé que já recebeu. Agora chegamos ao coração do mistério, ao segredo que 99% das pessoas erram. Napoleon Hill disse: acreditar. É uma palavra poderosa, mas vaga. Cristo, no entanto, foi divinamente específico. Ele não disse: crede que recebereis no futuro. A instrução foi inequívoca: crede que o recebestes. No tempo passado, no particípio perfeito, como um ato já consumado. Esta é a mudança mais profunda e poderosa que você pode fazer em sua consciência. A fé verdadeira não é a esperança de que um dia você terá. A fé é a certeza calma e absoluta de que no reino do Espírito, onde tudo é criado, já é seu. Entenda a diferença crucial. Esperança é pedir a Deus que lhe dê algo. Fé é agradecer a Deus por já ter lhe dado. A esperança mantém o seu desejo à distância, no futuro. A fé traz o seu desejo para o presente, para a sua realidade vibracional agora. Quando você crê que já recebeu, você para de operar a partir de um estado de falta e começa a operar a partir de um estado de plenitude. Você muda a sua frequência vibracional. Você deixa de ser alguém que quer e se torna alguém que tem. E pela lei da atração, o universo não tem outra escolha a não ser lhe trazer as circunstâncias que correspondem a essa nova frequência. Esta é a segunda grande metáfora. A fé é a moeda do reino espiritual. No mundo material, você usa dinheiro para adquirir bens e serviços. No reino do espírito, de onde todas as coisas materiais se originam, a única moeda que tem valor é a fé. E fé, aqui, significa o sentimento do desejo já realizado. Você não pode enganar o universo. Você não pode pensar eu sou rico e sentir eu estou quebrado. Para comprar a realidade da prosperidade do armazém invisível, você deve pagar com a moeda do sentimento de prosperidade. Sentir a gratidão,
A paz e a segurança agora é o ato de passar o seu cartão de crédito espiritual. O seu trabalho, portanto, não é tentar acreditar, é assumir o sentimento do desejo cumprido, é se perguntar como eu me sentiria se o meu desejo já fosse uma realidade, e então cultivar esse sentimento. Pratique-o, viva a partir dele. Caminhe como a pessoa próspera que você deseja ser. Fale como ela, sinta como ela. Você está alinhando a sua energia, a sua vibração com a realidade que já foi criada para você no plano espiritual. É neste ponto que o mantra se torna a sua verdade vivida. Eu não espero para ver, eu acredito para receber. Esta é a fé ativa. A sua segunda ação mental é esta. Depois de ter concebido a sua visão clara, não peça por ela, aceite-a. Declare para si mesmo: eu sou imensamente grato porque a minha vida próspera agora se manifestou. Está feito. E então, sinta a onda de alívio e gratidão que viria com essa realização. Deixe esse sentimento preencher todo o seu ser. Se a dúvida surgir, simplesmente volte a esse sentimento. A gratidão é a sua âncora, é a prova para a sua mente subconsciente de que o pedido não apenas foi feito, mas já foi atendido. Isso pode parecer difícil no início, pois a sua realidade física pode contradizer o que você está sentindo. Seus sentidos lhe dirão que nada mudou. Mas você deve lembrar que os seus sentidos só podem perceber o que já foi criado. Eles percebem o passado. Sua fé, por outro lado, cria o futuro. Você deve dar mais atenção e energia à sua realidade interna do que à sua realidade externa. Você deve ser mais leal à sua visão do que às suas circunstâncias atuais. Este é o teste da fé, a jornada do deserto que todos devem cruzar antes de chegar à terra prometida. Persista neste estado de aceitação. Viva na sensação de gratidão. Este é o processo de reprogramar a sua mente subconsciente. Você está apagando a velha programação de falta e limitação e instalando a nova programação de abundância e prosperidade. Cada momento que você passa sentindo que seu desejo já é real é um depósito que você faz em seu banco cósmico. Você está acumulando a energia magnética que em um determinado ponto atingirá uma massa crítica e forçará a sua manifestação no mundo físico. Não há como falhar quando você compreende e aplica esta lei. Ao dominar este passo, você se torna um mestre manifestador. Você aprende a viver em dois mundos ao mesmo tempo, com os pés na realidade física presente, mas com a mente e o coração na realidade espiritual já consumada. Este estado de ser é incrivelmente poderoso. Ele o preenche com uma calma e confiança que nada nem ninguém pode abalar, pois você sabe que a sua prosperidade não depende do mundo exterior, depende apenas da sua capacidade de manter a sua fé, de permanecer no sentimento do desejo cumprido. Com o molde espiritual claramente concebido e a energia magnética da fé que já recebeu ativada, o processo de manifestação entra em sua fase final. Uma fase que, para a mente alinhada, não requer esforço, luta ou preocupação. Que é a fase da colheita, do recebimento. E mais uma vez, a fórmula divina nos mostra exatamente como isso acontece, com uma promessa tão simples quanto poderosa, que conclui a lei da criação. Passo 3. Conquistar o recebimento inevitável. Chegamos ao passo final, a gloriosa consequência dos dois primeiros. Napoleon Hill o chamou de conquistar. É uma palavra que, em nossa cultura, evoca imagens de batalha, luta e esforço, mas a sabedoria divina revela uma verdade muito mais elegante e poderosa. A frase final da lei não é "e então lute por isso" ou "e então trabalhe arduamente por isso". A promessa é simples, direta e absoluta. E tê-lo-eis é um decreto, uma garantia, uma consequência natural e inevitável. A conquista, para a mente que está em alinhamento, não é uma batalha, é um recebimento. O que isso significa na prática? Significa que uma vez que você tenha criado o molde espiritual claro, conceber, e o tenha energizado com o sentimento de que já é real, acreditar, o como isso irá se manifestar não é mais da sua conta. Tentar controlar o como é o maior erro que as pessoas cometem nesta fase. Isso reintroduz a dúvida, o medo e a ansiedade, destruindo a frequência de fé que você trabalhou tanto para construir. Seu trabalho era definir o que e sentir o resultado final. O como é o domínio da inteligência infinita, que sempre conhece o caminho mais rápido, direto e harmonioso. É aqui que a terceira metáfora nos ilumina. Você não persegue a borboleta, você constrói o jardim e ela vem até você.
A borboleta é a sua manifestação, a prosperidade, a casa, a paz de espírito. Persegui-la com esforço e ansiedade apenas a assusta e a afasta. O jardim é o seu estado de consciência, a sua mente. O trabalho de conceber é projetar o jardim. O trabalho de acreditar é plantar as flores da fé e regá-las com a emoção da gratidão. Quando o jardim está pronto, vibrante e florescendo, a borboleta não tem outra escolha senão vir, e ela vem sem esforço da sua parte. As ideias certas começarão a fluir para a sua mente, aparentemente do nada. Você encontrará as pessoas certas nos lugares mais inesperados. As portas que antes estavam trancadas começarão a se abrir. Oportunidades que você nunca poderia ter imaginado aparecerão em seu caminho. Isso não é mágica, é física e espiritual. A sua frequência vibracional, mantida no estado de fé, atua como um poderoso ímã, atraindo todas as peças do quebra-cabeça necessárias para que a sua imagem interna se torne a sua realidade externa. Você não está mais caçando oportunidades, você se tornou o centro gravitacional para elas. A sua terceira e última ação mental é a da rendição e da expectativa confiante. Solte. Entregue o seu desejo ao poder superior, com a mesma confiança com que você planta uma semente e sabe que a terra cuidará dela. Sua única tarefa agora é permanecer em seu estado de gratidão e estar atento às inspirações e aos impulsos que surgem. Haja sobre essas inspirações, não por um senso de obrigação ou esforço, mas porque parece a coisa mais natural e alegre a se fazer. Esta é a ação inspirada, que é imensamente diferente do trabalho duro, nascido da falta e do medo. É um estado de fluxo, de permissão. Você para de remar contra a corrente e simplesmente permite que o rio da vida o leve em direção ao seu destino já garantido. Muitas vezes, o universo entregará seu desejo de maneiras que sua mente lógica jamais poderia conceber. É por isso que a necessidade de controlar o como é tão limitante. Ela impõe os seus próprios bloqueios e preconceitos sobre um poder que é infinito e que possui caminhos ilimitados. Confie que a matriz divina tem uma visão mais ampla do que a sua. Seu único dever é permanecer fiel à sua visão. Este é o significado de e tê-lo-eis. É o recebimento. É a colheita do que foi plantado e nutrido. Não é algo que você força a acontecer. É algo que você permite que aconteça. É a consequência divina de uma causa espiritual bem estabelecida. O universo está sempre buscando a harmonia e o equilíbrio. Quando você cria uma poderosa imagem mental e a sustenta com fé, você cria um vácuo espiritual. E a natureza, tanto física quanto espiritual, abomina o vácuo. O universo se apressará para preencher esse vácuo com a sua manifestação correspondente. Então, olhe para a palavra conquistar com novos olhos, não como um guerreiro que vai para a batalha, mas como um herdeiro que vai receber sua herança. A herança já é sua, por direito. Foi designada a você no momento em que você a concebeu e acreditou nela. Sua única tarefa é caminhar com calma e confiança em direção ao cartório divino para assinar os papéis. Não há dúvida se a herança estará lá. A única questão é se você aparecerá para reivindicá-la, mantendo sua fé até o fim. Recapitulando a lei em sua totalidade, você entra no silêncio e constrói a imagem detalhada do que deseja, como um pedido sagrado, conceber. Em seguida, você assume o sentimento de que seu desejo já é uma realidade consumada, vivendo em gratidão por algo que já é seu no espírito, acreditar. Finalmente, você libera o como, confia no processo e permite que o universo orquestre os eventos que trarão sua criação espiritual para o mundo físico, e então você a recebe, conquistar. Esta é a fórmula. Não falha, nunca falhou, e não falhará para você. A lei foi revelada, o código foi decifrado. Agora, a escolha de usá-lo é inteiramente sua. Permita-se por um instante sentir como será a sua vida quando você viver de acordo com esta verdade. Imagine acordar amanhã de manhã e pela primeira vez em muito tempo não sentir aquele nó familiar de ansiedade no estômago. Imagine o silêncio da manhã não sendo preenchido por preocupações com contas, mas por uma profunda e serena sensação de paz. Imagine tomar seu café sentindo-se não como um guerreiro se preparando para mais um dia de batalha, mas como um mestre criador, observando com calma e curiosidade as maravilhas que o universo lhe trará. Essa paz não é algo a ser conquistado, é o seu estado natural esperando que você retorne a ele. Agora expanda essa visão. Imagine olhar para o seu futuro, não através de uma lente de medo e incerteza, mas com a serena e alegre expectativa de um herdeiro que sabe, sem sombra de dúvida, que sua vasta herança
segurança está garantida. As preocupações com a aposentadoria se dissolvem. O medo de não ter o suficiente se desfaz como névoa sob o sol da manhã. Você começa a tomar decisões não com base na sobrevivência, mas com base na alegria e na expansão. Você se torna um canal para a prosperidade, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Esta não é uma fantasia, é a promessa contida na lei que acabamos de desvendar. Este poder colossal de reescrever a sua realidade não está fora de você. Você não precisa comprá-lo, pedi-lo emprestado ou merecê-lo através de algum sacrifício. Ele já reside em você. Ele está adormecido em sua mente, esperando o comando da sua fé para despertar. Você é o projetor divino. Você é o arquiteto espiritual. O reino dos céus, o reino de toda a criação, está dentro de você. Por toda a sua vida, talvez você tenha se sentido como um rei, mendigando do lado de fora do seu próprio palácio. Hoje, você recebeu a chave da porta principal. É hora de parar de mendigar e começar a reinar. Portanto, a minha chamada para você hoje não é para curtir este vídeo, nem para se inscrever neste canal. Essas são ações do mundo exterior. A minha chamada é para uma ação muito mais profunda, uma ação no mundo interior, onde toda a verdadeira mudança começa. Eu o convido a iniciar a sua transformação, agora mesmo, neste exato momento. Tome a decisão de que a sua antiga vida, governada pela equação do esforço e da falta, terminou hoje. Decida que a partir deste instante, você viverá a partir de uma nova lei, a lei do alinhamento, da fé e do recebimento. E esta noite, antes de dormir, você começará o seu primeiro ritual de poder. Não se deite com as preocupações do dia. Não implore por ajuda a um Deus distante. Em vez disso, atreva-se a usar o poder que ele lhe deu. Feche os olhos e conceba, em detalhes vívidos, o seu desejo mais profundo. Veja-o, sinta-o, torne-o real em sua mente. Em seguida, mude para o tempo passado. Sinta a gratidão avassaladora por ele já ser uma realidade em sua vida. Deixe a paz e o alívio desta realização serem as últimas sensações do seu dia. E então, durma. Durma na paz de quem compreendeu e aplicou a lei. Este ato simples, realizado com sinceridade e sentimento, é o trabalho mais importante que você pode fazer. É mais poderoso do que 16 horas de trabalho físico desalinhado. Ao fazer isso, você está entregando à sua mente subconsciente e à inteligência infinita um projeto claro e uma ordem para trabalhar enquanto você descansa. Você planta a semente no solo fértil do seu subconsciente e durante a noite, no silêncio do invisível, as raízes começarão a crescer. Você está transformando o seu sono de um mero descanso para o corpo em um poderoso período de incubação espiritual para os seus sonhos. Lembre-se sempre desta promessa divina, a maior garantia já oferecida à humanidade. Ela não faz distinção de quem você é, de onde você veio ou dos erros que cometeu. A lei é impessoal, universal e infalível. Ela simplesmente responde à imagem mantida em sua mente e à fé mantida em seu coração. Ela não pode lhe negar aquilo que você aceita como verdadeiramente seu, pois o que a sua mente, em seu poder de conceber, decreta como um fato, e o que a sua alma, em seu poder de acreditar, aceita como já recebido. O seu Deus, o universo, a lei, garante, é inevitável. A sua jornada de esforço termina aqui. A sua jornada de alinhamento e recebimento começa agora. Guarde estas palavras, não em sua mente, mas em seu coração, até que se tornem a sua própria respiração, a sua nova realidade. Viva por este princípio e observe os milagres se desdobrarem. Lembre-se da nova lei que governa a sua vida a partir de hoje, o mantra que o liberta da espera e o coloca no poder da criação. Eu não espero para ver, eu acredito para receber.